Bem-vindo a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. O livro de hoje é Vagalumes ao Crepúsculo, da Maria Cândida Verdiani. Capítulo 1. Seu sorriso sempre fora seu sorriso que importara mais. Ele estava sorrindo agora e isso era tudo. Diná acordou, mas estava em seu dossel, sozinha, a não ser pelos dois guardiões do lado de fora da porta e pela babá na cama ao lado, que a olhava com os olhos arregalados. Seu coração estava disparado e ela começou a vomitar, o que fez a babá correr para socorrê-la. Sentando-se na cama, ela começou a chorar desesperadamente, lágrimas amargas que rolavam teimosamente, apesar de tentar contê-las. A babá saiu por um instante e depois voltou com um pano molhado e passou em seu rosto. Logo em seguida, Sila, a mãe guardiã, entrou no quarto e sentou-se ao seu lado. Ela tremia incontrolavelmente, o que causou na mulher mais velha receio do que poderia estar por vir. Calma, devagar. Respire. Ela respirou, apesar de querer chorar escandalosamente pela dor que estava tentando afastar, para não ter que encarar a verdade inegável, a verdade. Vamos lá, respire fundo, assim. Sua voz suave e controlada tinha o efeito de acalmá-la, pelo menos um pouco. Ela fechou os olhos. Ok, agora me diga, o que você viu? Ela não queria contar. Vamos, já faz uma semana agora, esses pesadelos toda noite. Você tem que me contar. Se não, você sabe que serei forçada a contar ao rei. Ela lançou um olhar a babá. A mãe guardiã fez um rápido sinal com a cabeça e a garota saiu. Ela respirou fundo. Diga! Ela desviou o olhar. É um dos guerreiros guardiões. A mulher esperou surpresa. O que tem? Ele deve partir. Qual deles? Diná fez um silêncio antes de responder. 7. Ela ficou chocada, mas recuperando-se depressa, esticou-se e ainda indagou-a. E será uma longa viagem? Ela esperou pela resposta por um longo tempo. Você não entendeu. Ele deve partir para sempre. Levou alguns momentos para que ela compreendesse a informação. Entendo. Para longe? O mais longe possível, sem possibilidade de retorno, de maneira alguma. Refletindo, ela perguntou. Então o que você está dizendo é que ele está sendo banido? Não, não, ela gritou. Não, isso não. Talvez com alguma honra, você acha que é possível? Acredito que possa ser arranjado. Promovido, recompensado, imagino. Diná olhou para o outro lado. Isso tudo com muito dinheiro. Muito. Entendi. Diná segurou antes que saísse. Garanta que ele receberá o melhor. O melhor. Eu saberei. Sila concordou. Vou cuidar disso. Depois de sua saída, Diná sucumbiu. Era como se alguém tivesse arrancado o coração de seu peito com as mãos. E ela mesma era responsável por isso. Era o que ela tinha que fazer. Era o correto para garantir que seu sorriso continuaria. A primeira vez que Diná viu Sete tinha 11 anos. Estava saindo de uma das milhares de sessões de purificação e meditação que frequentava. E, naquela época, ela não tinha ideia exata de como era a vida das crianças comuns. Pelas frestas da cortina de uma janela, ela divisava um garoto que ia e voltava rindo e a risada dele fez cócegas em seu ouvido. Apesar de ter que se concentrar na experiência da sessão anterior, aquela risada a acompanhou através dos corredores que ela estava cobrindo junto com sua irmã. Ela era a última da fila e ficou um pouco para trás. Uma bola vermelha bateu no deck da passagem entre um bloco e outro, bem ao seu lado. Ela parou e olhou com curiosidade, e foi quando viu o garoto que ria, vir correndo atrás da bola. Ela não sabia o que era aquele sentimento, mas seu estômago se contorceu e o pelo do seu braço eriçou-se. Ele olhou para ela de baixo para cima, porque estava abaixado, pegando a bola. Ele parecia encantado, provavelmente porque sabia que não poderia ser visto ali dentro e não poderia, de maneira alguma, estar olhando para uma prometida. As meninas de vestes brancas que eram separadas de todos os outros. Mas ele olhava e gostou dela, e então sorriu. E aquele foi o momento exato que o mundo começou a fazer sentido para ela, quando ele sorriu. Logo em seguida, ela foi levada para o confinamento, que lhe pareceu durar a vida toda. Já ele viveu os primeiros anos de sua adolescência
em liberdade e deu os passos iniciais na carreira militar com todo seu coração. As prometidas eram um grupo de jovens virgens escolhidos entre os aldeões para assumir o papel de irmãs e assistentes da Ordem do Reino. Era uma tradição e uma lei, e elas eram orientadas, testadas e mantidas em confinamentos para ler sobre a doutrina e ser iniciadas em rituais e segredos do Senhor Todo-Poderoso. Entre os grupos de virgens, se tivessem sorte, um oráculo verdadeiro iria surgir, e esse oráculo seria mantido e vigiado durante toda a sua vida para aconselhar o rei e o reino em todos os assuntos. As virgens nunca eram questionadas se queriam fazer parte da ordem ou não. Era ao mesmo tempo uma glória e uma maldição. Durante os anos de formação, várias meninas fugiam e algumas simplesmente desapareciam. A seleção natural separava aquelas com menos habilidades e certamente indicava aquelas com nenhuma visão ou tendência para a espiritualidade. A maioria não tinha qualquer capacidade de adivinhação, e a única que mostrou algum dom foi Diná. Desde os primeiros dias, ela teve convulsões que fizeram a mãe guardiã suspeitar de que ela era doente e considerar enviá-la de volta para casa por incapacidade. Mas, de vez em quando, ela tinha sonhos com pistas sobre acontecimentos futuros que chamaram a atenção das mulheres mais velhas na fraternidade. O grande chefe da ordem encontrava-se com ela para instruí-la pessoalmente. Ela não podia ser tocada por qualquer homem ou mulher, e havia sido separada de sua família, tornando-se uma residente permanente do castelo, onde era observada dia e noite por guardiões do rei. Ela tinha pouco ou nenhum contato com os outros, a não ser as babás, que eram algumas das irmãs que permaneciam lá e da mãe guardiã e suas assistentes. Sua rotina era rigorosa, quanto à alimentação e treinamento físico, que devia ser realizado em momentos muito específicos, de modo a não danificar a pele com os raios solares. Ela não podia ser nem muito forte, nem muito fraca, nem muito pálida, nem muito bronzeada, nem muito feliz, nem muito triste. Tudo tinha que ser equilibrado, e a ordem em torno dela tinha que ser rigidamente controlada para garantir esse equilíbrio. E seu poder, de fato, cresceu ao longo dos anos. Ela tinha pesadelos que eram relatados primeiro à mãe guardiã, e depois ao próprio rei, seu capitão e seu conselheiro, que deliberavam sobre as ações a serem tomadas. De vez em quando, ela tinha intuições que eram cuidadosamente ouvidas e consideradas para futuras decisões. A maioria das perdas e guerras puderam ser evitadas devido ao seu dom. Seu valor para o reino tornou-se inquestionável. Embora Diná fosse mantida segura e em segredo, os reinos ao redor suspeitavam que havia algum tipo de poder que sempre originava mais fortuna e glória para o rei Leonard sem explicação. Ela foi descoberta mesmo durante uma das festas da região, que ocorria uma vez por ano na chegada da primavera. Havia feiras, contendas entre cavaleiros, apresentações circenses, bailes e outras atividades que ela não era permitido participar. Mas Diná dava uma olhada através de sua janela quando ninguém, a não ser a babá, estava vigiando. A parte que ela mais gostava era a noite que os aldeões enviavam lanternas de fogo ao céu, numa oferenda à divindade que protegia as colheitas. Nos anos anteriores, ela pôde apenas divisar alguns balões através das cortinas de seu claustro e por isso tinha ficado triste. Ela sonhava em poder olhar livremente para o céu e imaginava a si mesma com uma das lanternas, voando pelo céu em busca do que mais desejava. Às vezes, ela imaginava que alguém com um sorriso arrebatador estava lançando uma das lanternas e desejando por ela. Aquelas lanternas mexiam muito com sua imaginação, e naquela noite ela teve uma intuição que não dividiria com ninguém. Ela sabia o que encontraria lá fora e tinha que se arriscar. A babá daquela noite era uma das irmãs que mais gostava e sabia que conseguiria convencê-la a saírem, mesmo que fosse só por uns minutos. E como de costume, ela estava certa. Letícia, a babá, concordou em escapar pela janela dos fundos que levava a um telhado, logo após a última refeição. O que significava que ninguém iria checá-las pelo menos por 2 horas. Ela realmente acreditou em Diná quando ela disse que seria apenas pelo tempo de olhar para as lanternas. Do contrário, não teria concordado, pois sabia que colocar a vida do oráculo em perigo significava punição. Quando a exibição começou, ela ficou maravilhada e sentiu em seu peito algo quente que achou que era felicidade. Letícia deu um gritinho e a empurrou.
Que foi? Diná perguntou. Sei lá, deve ser um rato. Vamos embora, estou com medo. Ah, vá! Não seja covarde, pode ser só uma mariposa. Não, juro, é peludo. E o que aconteceu em seguida foi muito rápido. Um garoto pulou na frente das duas, segurando uma lagartixa pelo rabo e rindo alto. Letícia saiu correndo. Diná, por sua vez, nem se mexeu, mas não por medo. Ela estava surpresa e ao mesmo tempo admirada. O menino, segurando a lagartixa na frente de seu rosto, estava sorrindo, e ela reconheceria aquele sorriso em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer distância. Como ela não se mexia, ele parou. Não está com medo? E por que eu teria medo de uma criatura tão inofensiva? Ela pegou a lagartixa pelo rabo. Porque você é menina, ele disse, se apoiando para subir e se sentar ao seu lado. A pequena lagartixa subiu para o seu braço e ele assistiu em silêncio. Depois ela a pôs no telhado. Virou-se para olhar para ele de novo e sorriu. Ele sorriu de volta. Pela primeira vez, ela estava agradecida por sua habilidade, pois tinha intuído algo para si mesma, algo com que ela havia sonhado por muito tempo e que agora se realizava. Seu coração martelava furiosamente e, se ela havia pensado que olhar para as lanternas era felicidade, é porque ela não sabia de verdade o que era esse sentimento. Porque, olhando para o garoto sorridente, agora sim, isso era felicidade. E ela pensou na mãe guardiã, que uma vez havia lhe dito que se ela tivesse um sentimento muito forte, poderia abalar e até mesmo perder sua habilidade de prever o futuro. E pensou consigo mesma que se esse era o preço a pagar, ela faria isso de coração. Por que você não está lá embaixo como todo mundo? Ele perguntou. Por que você não está lá? Ela devolveu a pergunta. A vista daqui é muito melhor, ele respondeu. Concordo, ela disse sem desviar nem um pouco o olhar de seu sorriso. Ele olhava para ela e não pôde evitar de sorrir. Parecem vagalumes, né? Parecem. Parecem? Ela perguntou interessada. Sabe quando cai a noite e eles ficam voando como doidos no bosque? Não, não sei. Como assim? Você nunca viu os vagalumes ao pôr do sol? É de arrebentar. É mesmo? Queria poder ver. Conheço um lugar onde tem uma pancada deles. Dá para ir lá agora? Ela perguntou. A essa hora não tem tantos. Que pena. Mas vamos amanhã no crepúsculo? É quando estão todos lá. Ela apenas sorriu. Na verdade, não podia parar de sorrir para ele. Fale mais sobre os vagalumes. Sabia que eles usam sua luz para atrair suas presas? Não. E funciona? Bom, acho que sim. Nunca ouvi falar que estão em extinção, nem nada. Eu queria um para mim. Ele a olhou. Eu vou trazer. Você vai? Claro, por que não? É tão fácil e você quer tanto. Quero mesmo. Vem comigo amanhã. Ela só olhou. Ok, mocinha. Não me diga que está com medo de mim. Não estou. Então o que é? Nesse momento Letícia chegou e puxou pelo braço. O que você está fazendo? Vamos embora. Não podemos ficar aqui. Ela não se movia. Relaxa, tá? É cedo. Por favor, senhora, vão me matar. Relaxa um pouco, ok? Eu sei quando temos que ir embora e não se preocupe, não vão te matar. Ela cedeu desanimada e sentou-se ali, segurando a cabeça entre os braços. Diná voltou para o garoto. Então, você vem? Ele perguntou. Que horas? Amanhã umas 6. Letícia ficou descontrolada. O que você está dizendo? Não prometa nada. Quem é essa, afinal de contas? Ele perguntou. Minha babá. Ele fez uma careta. Você não é um pouco grande para ter uma babá? Sou? Até que idade é comum ter uma? Sei lá, uns 5, 6 anos? Sei. Você tinha babá nessa idade? O que eu tinha era um bando de tias para cuidar de mim. É mesmo? E irmãos você tem? Não. Minha mãe morreu quando eu nasci. Sinto muito. Que triste. E você? Eu fui separada da minha família quando eu era muito nova. Letícia guinchou. Não diga nada a ele. Ele riu. Na verdade, eu não te vejo por aí. De onde você é? Eu sou da aldeia, mas cresci aqui dentro do castelo. Não diga nada a ele, a babá repetiu. Ele levantou uma sobrancelha e a encarou apertando os olhos. Peraí, se você cresceu dentro do castelo, você é da realeza? Letícia bufou. Diná riu. Não, eu sou da aldeia, já falei. Esse mistério tá ficando intrigante. Não é nenhum mistério, é que eu sou...
E antes que ela pudesse completar a frase, Letícia gritou: Uma prometida! Os dois a encararam e ficaram quietos. Então, ele notou as roupas brancas. Boquiaberto, ele a questionava com o olhar. Não é completamente mentira, Diná disse. Olha só, que interessante. E depois continuou. E sabe o que é mais interessante? Essa não é a primeira vez que eu encontro uma prometida. Sério? É. Logo que eu vim pra cá, há uns 4 anos, eu entrei no castelo sem querer. Pra pegar sua bola vermelha, ela completou. Como não foi uma pergunta, ele ainda ficou mais surpreso. Como? Ele se recusava a acreditar. Como você pode saber? Como você acha? Não pode ter sido você. Por que não? Estou te falando. De jeito nenhum. Eu me lembro que seus olhos têm uma aura verde quando bate a luz do sol. Era verdade. Ela não poderia saber apenas olhando para ele naquela noite escura. Ele sorriu e ela o contemplava. Quer dizer, então, que você não pode mesmo me pegar vagalumes amanhã? É, que chateação. Bom, quem sabe um dia eu encontro alguém que realmente esteja disposto a me trazer alguns. Não me provoca. Eu disse que eu posso trazer um monte deles. Pode? Posso e vou. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. E eles apreciaram as lanternas no ar. Quando ela sentiu que era hora de voltar, levantou-se e os três caminharam devagar e em silêncio de volta à janela dos fundos. Apesar de Letícia insistir e não o deixar ver onde era o quarto dela. Quando entraram, a babá ficou puxando Diná para fechar a janela logo, mas eles continuaram conversando. Sabe, você nunca me disse seu nome. Você nunca me disse o seu, ela rebateu. Desculpa, mocinha, ele fez uma reverência. Seth Worthington, ao seu dispor. Eu sou Diná, só Diná, ela disse. Senhora, está na hora. A babá estava desesperada. Ela tem razão. Adeus, Seth, ela disse, fechando a janela. Espera! Ela parou. É que eu me lembrei que os vagalumes também usam sua luz para atrair suas namoradas. Eles ficaram se olhando. Só queria que soubesse. E ela fechou a janela relutante. Mas assim que se deitaram, a porta se abriu e as assistentes entraram no quarto para checar o oráculo. No dia seguinte, Diná teve que usar toda a sua força para fingir que não estava eufórica. Sila, a mãe guardiã, percebeu algo, mas não pôde dizer exatamente o que estava acontecendo. Na verdade, a não ser por uma pequena distração quando se dirigia ao jardim, ela podia tomar um pouco de banho de sol de manhã, que ela atribuiu a uma borboleta colorida, ela realizou todas as obrigações do seu dia sem nenhum incidente. Por baixo, sua mente estava acelerada, desejando pelo garoto sorridente de novo. Sua voz rouca ecoava na cabeça dela e, às vezes, ela se sentia tão leve que jurava poder voar. Ela queria ficar sozinha para poder fechar os olhos e desenhar o jovem rosto em sua mente. Ela queria rir. Queria deixar sua mente vagar e beber da beleza daquele sorriso. Ela não sabia se o encontraria de novo, mas agora era capaz de ver seu rosto com clareza. E como ela já sabia há muito tempo, seu sorriso era maravilhoso. A babá daquela noite era outra irmã, e Diná não quis revelar seus verdadeiros sentimentos, mas deu uma olhadela pela janela quando as luzes se apagaram. E ela viu, não muito perto, nem muito longe, no telhado do prédio, ao lado do próximo, uma luz verde suave, e se movia como se estivesse viva. E ela entendeu. Era um recipiente cheio de vagalumes. Ela sabia que ele estava ali, mas só podia divisar sua sombra no escuro. Ela desejava poder dar a ele um sinal de que estava lá também, que ela tinha visto os vagalumes, os que usavam sua luz para atrair suas namoradas. Ela queria que ele soubesse que não tinha sido em vão que eles se deram o trabalho de caçar todos aqueles insetos de luz verde que tinham funcionado. Ele a havia atraído. Que bonitinho! Que história linda! E vocês vão continuar a ler? Um beijo e até a próxima!